Eu queria só pro início, porque, cara, é muita coisa pra gente falar. É. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante, você que estudou o assunto, como começa o PCC? Por que começa? Eu acho que esse é o lugar que a gente vai abrindo pra entrar no estatuto e entender tudo, né? Isso é importante. É que a gente dá, acho que todo mundo sabe. Você É, não sabe? Pô, mas que é, coisa, né? é. Conheço tudo isso há 20 anos praticamente, né? Então, o PCC, ele é criado por um grupo de presos, então ele é criado dentro do sistema prisional de São Paulo, numa unidade prisional que hoje ela já não funciona mais como na época, que chama lá em Taubaté, na Casa de Custódia de Taubaté, ela existe, aí tinha um anexo nessa Casa de Custódia, onde os presos ficavam em regime de isolamento, tipo, eterno, entendeu? Se deixasse, não tinha uma regulamentação. Então, muitos presos ficaram lá muitos e muitos anos, né? Eles eram chamados, né, de piranhas. Eram os presos, na época, considerados os mais perigosos de São Paulo. Aham. Claro, essa coisa de considerar perigoso é sempre uma coisa, né? Relaxa. É o diretor, é alguém que considera, Sim, né? sim, sim, Enfim, sim. né? Não, eles foram denunciados por crimes hediondos, Às provavelmente. vezes não, às vezes porque às vezes lideraram uma rebelião, às vezes Uhum. mataram alguém no Ah, sistema, entendi. enfim, né? Mas são caras com poder. Isso, eram lideranças, Isso. né? Bom, o PCC foi criado lá nessa unidade prisional, no dia. Eles comemoram o dia 31 de agosto de 93, a fundação. A história, a narrativa, né, que eles contam é que eles viviam trancados. Nesse dia, o diretor tinha autorizado uma partida de futebol entre os presos e ia jogar os presos do interior com os presos que eram da capital. Clássico. Nessa partida, e ainda não tinha disciplina, eles Imagina. acabaram tendo uma briga e dois presos do interior foram mortos por presos da capital, que No, na época eram no as lideranças. futebolzinho ali. Isso, foram mortos, inclusive decapitados. Nossa. E os presos, né, da capital, as lideranças, que foram muito tempo as lideranças do PCC, que depois se tornaram conhecidas, um deles era o Cezinha e outro era o Geleião, que eles... O Geleião morreu de Covid ano passado, né? Enfim, depois até falar a história dele. Mas ele foi durante muito tempo, esses dois foram os principais nomes do PCC. Então, eles dizem que quando mataram esses dois, eles sabiam que ia ter uma retaliação, que iam ser punidos, né, pela administração do presídio. Eles, no caso, representavam o time da capital. Isso, da Tá, capital. tá. E aí eles fizeram um pacto de união, digamos, de Irmandade. ninguém delatar, vamos aqui se unir. E a partir daí, então, esse teria sido, digamos, a fundação do PCC. Essa cena, ela é vista no Carandiru, né? Isso. É dali, né? Daquele momento ali, ou não? Não, o Carandiru, o filme, ele se passa já um pouco depois, já Ah, durante depois. os anos 90, 2000, já tinha o PCC ali, mas Ah, tá, ainda era tá. Era um no- outro futebol, então. Tá, tá. isso. Porque Agora, futebol matava muita gente. o que eu vejo, né? Eu como socióloga, eu vejo isso como um mito de origem, né? Que é uma narrativa para explicar a fundação, né? Mas de fato aconteceu, porque no meu doutorado, que eu escrevi antes desse livro, né? Eu defendi em 2011, que eu estudei de fato a expansão do PCC no sistema prisional de São Paulo. Uma das questões que eu fui buscar, eu fui nos jornais, e no jornal do dia 1º de setembro, lá de 93, tem uma notícia falando que dois presos tinham sido assassinados lá em Taubaté, nesse presídio. Ou seja, eu constatei que de fato aconteceu esses dois homicídios, né? Agora, então, eu entendo que aí, a partir daí, tem uma narrativa mítica de origem, como tem de origem do Brasil, lá o Dom Pedro, Tudo enfim, bem, né? tudo bem. Não, e fica tranquilo que o público que vê aqui é público de boa. Se cometer uma gafe de data ou não, a gente não tem. Compra o livro, que lá tá exatamente oficializado. Mas assim, até então existiam outras facções no Brasil. Comando Vermelho, Isso, o talvez? Comando Vermelho é anterior, né? O PCC, o Comando Vermelho se data mais ou menos ao surgimento do Comando Vermelho em 79, que tem uma história um pouquinho diferente, né? O Comando Vermelho, o surgimento dele está ligado à convivência dos presos políticos, ainda da época da ditadura militar, que na verdade eram presos que eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, né? Só que entre esses presos que eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, tinha alguns que eram assaltantes de bancos
e que não estava ligado aos movimentos políticos, só que eles estavam enquadrados na mesma lei, né? Os assaltantes de banco eram Vistos como perigosos para a sociedade. eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, porque os militantes políticos também às vezes assaltavam bancos para financiar, né, a militância. Enfim, então eles eram considerados a mesma coisa. Como Marighella fez já. Isso. E nessa convivência no presídio da Ilha Grande, que na verdade não foi uma convivência amistosa, tinha uma série de disputas entre os presos comuns, que eram da Lei de Segurança Nacional, e os presos de fato, que eram ligados à militância política, eles tinham uma série de rivalidades. Mas o que se conta nos livros, nas histórias, é que eles transmitiram para esses presos comuns a importância de se unir, de se organizar, para poder bater de frente com o Estado, né? Enfim, e aí teria Para pedir sido... coisas também. Isso, para reivindicar, melhores condições. Que não adianta os presos ficarem matando uns aos outros, disputando entre eles. Eles tinham que se unir. Se organizar. E aí teria surgido um grupo, né, que foi chamado primeiro de Falange Vermelha. E depois, com o passar do tempo, a imprensa até, né, segundo se consta, a própria imprensa acabou chamando de Comando Vermelho. E aí virou Comando Vermelho. Entendi. Né? Isso em 79. Foi a primeira facção? Foi a primeira. Dessa forma que a gente conhece, é a primeira que se identifica. Em São Paulo, tem alguns precursores do PCC, mas não dá para ter certeza se de fato existiu ou se é mais uma narrativa também, claro, sabe, política. Tem um grupo em São Paulo que nunca se comprovou sua existência, que era chamado, né, pela imprensa de Serpentes Negras. Isso que é anos 80, né? Anos 80. Eu já li sobre isso. Que era justamente durante a política de humanização dos presídios que o governo Montoro tentou promover e que foi muita gente contra, né? E aí se acusou a existência desse grupo. Mas nunca tem um colega, né, na USP que fez uma tese, um mestrado sobre isso, né? E ele disse que nunca se encontrou evidências que de fato existiam. O que você está me dizendo é o seguinte, que o Comando Vermelho, ele foi até pelo momento, né, do Brasil, ele foi mais estabelecido porque ele cria-se uma facção dentro de um presídio que se alastra pelo Brasil. O Comando Vermelho ele acaba sendo nascido no Rio de Janeiro, ele é grande, mas ele acaba sendo nacional. Mas ele vai ser nacional já mais recentemente, né? Tá. Porque o que o Comando Vermelho, acho que o contexto do surgimento do Comando Vermelho é esse contexto ainda de transição da ditadura, né? O finalzinho da ditadura para o processo de redemocratização e que coincide com uma coisa importante também para entender todos esses processos, que é a chegada da cocaína no mercado. A chegada da cocaína no mercado consumidor brasileiro e também do Brasil aparecendo ali, começando a ser rota, né, do transporte, né, da droga para a Europa, principalmente. Por que isso muda? Porque antes o tráfico, digamos, né, era maconha. A chegada da cocaína, ela torna esse mercado muito mais lucrativo, com muito dinheiro. E isso começa e aí, primeiro no Rio de Janeiro, né, isso começa a trazer a necessidade desses grupos protegerem os seus negócios ilegais e a se armar para se proteger. Então, a cocaína ela traz uma ampliação muito grande da violência urbana. Então, primeiro no Rio de Janeiro, também em São Paulo, só que em São Paulo, esse mercado, nessa época, ele era totalmente fragmentado, não tinha um grupo... São Paulo, né? Isso, muito grande. Era um monte de grupos, tanto que, não sei se vocês, né, vão lembrar, final dos anos 80, anos 90, em São Paulo, era muita morte nas periferias, chacina quase todo dia, porque eram esses grupos fragmentados disputando os pontos de venda de droga. Então, falava-se, né, na época, no Rio de Janeiro você tinha mais organização porque tinha o Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho, logo que ele é criado dentro da prisão, e depois as pessoas vão saindo da prisão, aí eles vão estruturando-se nos morros, né, o tráfico. Então, ele nasce na prisão e depois vai para o tráfico, para fora. Aí, logo, na mesma época que o Comando Vermelho surge uma dissidência, que eu não lembro o nome como ele surge, mas depois ele vai se tornar o terceiro comando. Eu acho que isso é importante, porque aí o que acontece? No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho nunca teve uma hegemonia, nunca teve só ele. Ele sempre disputou poder.
Então, o Rio de Janeiro é sempre esse mata-mata, invade um morro de um, outro invade o outro morro, e aí se Inclusive, junta parte da com... violência é baseada nisso, né? Não Exatamente. é só civil que está sendo vítima, né? Não, É uma aquela coisa, parte... as famosas balas perdidas que vinham dos anos Uhum, 90 vem muito de sim. conflito, né? E o Rio de Janeiro, pelas características geográficas, né, o incrustamento do tráfico, do varejo, está nos morros, né, nas favelas, que é o território ele é totalmente difícil, né, de Acesso. acesso, enfim, tem essas características De geográficas, blindagem, né? físicas, isso que é diferente. Sim. O fato é que o Rio de Janeiro se configurou num cenário de sempre uma disputa, né? E essa disputa sempre exigiu um investimento muito grande desses grupos em armamentos, que foram se sofisticando Mas o que cada eu queria vez entender é isso, mais. porque você está me falando que ele surge numa reivindicação política, né? Os É, caras estão lá presos, batendo papo, fala, pô, tá condição, o feijão tá ruim, conversa com outro do feijão, tal, não sei o quê. Isso para ir para o tráfico de pois drogas, é. o que que você como socióloga É. indica assim? Nessa coisa de se unir, eles começaram, vamos fazer uma caixinha para a gente ter uma grana, tal, e aí começaram a fazer a coisa da caixinha. Conforme essas pessoas, e um detalhe interessante, os membros, os fundadores do Comando Vermelho eram todos eles assaltantes de bancos, né, originalmente. Sim, Só que o assaltante de banco dele tá preso, ele não tem rendimento, né? Já o traficante ele tem. sim. Então, quando o traficante vai preso, os negócios dele continuam, né? Então, conforme esse pessoal, né, conforme foi passando o tempo, foi se alastrando, foi se espalhando para outras prisões, e alguns desses presos foram saindo das prisões, eles foram voltando para as comunidades que eram de origem, e aí foram tomando, digamos assim, né, estruturando os pontos de tráfico de drogas ali no varejo. Quer dizer, o cara que era ladrão de banco, ele se torna uma outra atividade. Isso, Ele é pegado, né? Isso, é. Ah, alguns, né, mantêm, quando saem do sistema prisional, voltam para os assaltos a banco, só que a atividade de assalto a banco, ela é cada vez sendo mais especializada, né, cada vez exigindo maior especialização. E o tráfico de drogas, ele é uma atividade, digamos, de um investimento, de um capital inicial A que é curto prazo também, permanente. né? A atividade de tráfico de drogas, ela é Ah, permanente. entendi. Não depende de uma ação. E o assalto a banco não, né? Você não Entendi. assalta banco todo dia, Sim, né? sim, sim. E além de ser uma atividade bastante, com uma letalidade grande, um risco muito grande, né? Então, aos poucos, então, durante os anos 90, o perfil, né, vinculado, por exemplo, ao Comando Vermelho, vai migrando, né? De assaltantes de bancos para os traficantes. Sim. E aí tudo bem. Aí surgiu. Eu só quis fazer esse contexto mesmo para entender as Uhum, facções. O PCC, obviamente, ele já viu um sucesso do Comando Vermelho, isso, né? Ele vê que funciona. Ele se faz então em 93, em 31 isso. de agosto, que eu decorei Isso aqui, aí. por conta dessa morte, né? Desse conflito, Dessa rivalidade. dessa rivalidade no jogo de futebol. Aí eles começam. Quem que eram esses donos do PCC nesse momento? Eram oito presos, né? Tem três que tiveram maior importância, que é o Geleião, o Cezinho e o Misael. Os outros, eles morreram logo depois, já em conflitos, enfim, né? Na prisão. Acho que poucos anos depois os outros morreram. Foram esses três, o Marcola, né? Ele não é desse momento. Ele estava preso nessa época, no mesmo presídio, só que ele não estava nesse jogo de futebol. Mas ele vai depois sair do sistema prisional e, na verdade, ele vai se tornando uma liderança do PCC importante quando ele volta, isso já lá pelo ano de 98, por aí, né? Pouquinho depois. Porque todo mundo pensa que ele é um dos fundadores, na verdade Isso que eu ele queria não saber. é. É legal você entender essa liderança, assim, tem uma liderança. Como a gente está falando de empresa, né, como a gente falou, tem uma né, tem uma vertical, que é Uma o hierarquia, presidente, né? uma hierarquia, aquela coisa toda. Tem eleições, assim? Como é que é feita essa liderança? É anual, a cada 3 anos? E como é que funciona essas eleições do Geralmente PCC? é com a cabeça decapitada, se É chega assim? nessa. Não, Famoso Talibã. não, eu brinquei que não. Aí eu acho que é uma outra coisa, porque quando o PCC surge, por exemplo, esse primeiro grupo, que depois eles vão se espalhar para outras prisões,
E é a análise que eu faço na minha tese. Durante os anos 90, o PCC vai começar a se espalhar pelo sistema prisional de São Paulo, e isso vai sendo percebido através das rebeliões. Então vai tendo rebelião aqui, aí aquele pessoal que liderou vai ser transferido para outro. Aí chega na outra rebelião lá também, né? Então a cada rebelião, eu entendo assim, era como se o PCC estivesse colocando a bandeira dele ali, né? E aí, Proposital, você acha? acho que era proposital, para poder alguns serem transferidos e também para mostrar para o que eles eram, mostrar para quem quisesse ver ou quem não acreditasse que era uma nova forma de, digamos assim, de É que nas transmissões eles botavam uma bandeira, PCC, né? Tinha isso, não tinha? de dizer, ó, agora aqui é assim. Aí sempre tem aqueles presos que não são, peraí, eu não concordo, né? Não é bem assim. Então, durante os anos 90, a segunda metade, principalmente, né, as rebeliões em São Paulo eram extremamente violentas, né? Então eu atribuo isso a esse momento que o PCC estava conquistando esses espaços. Os grupos de presos que não concordavam eram mortos, decapitados. Não sei se vocês vão lembrar essas imagens de rebeliões com a cabeça pendurada em mastros. Lembro. Muitos diretores de presídio falavam que eles jogavam futebol com a cabeça. Então, muitos, enfim, né?